Olá, minha gente querida, estamos começando agora o programa Curiosidades Bíblicas aqui na Rádio Filos. Também agora transmitindo pelo YouTube. E a gente pede para vocês curtir o nosso vídeo. Deixa eu ver qual é o lado aqui, ó. Curtir aqui, ó. Aperta aí no legalzinho aí, ó. E também se inscreva aqui no nosso canal aqui, tá? Mande o nosso link para os seus amigos, para os seus grupos católicos, para as suas comunidades. Mande o nosso link para todo lado aí para ajudar a gente a evangelizar mais, né? Divulgue este trabalho de evangelização. Hoje o tema é o batismo. Muitas vezes nós vemos pessoas criticando a Igreja Católica, falando que o batismo só serve se for por imersão, mergulhando na água. E só serve batismo de adulto, não serve batismo de criança. Nós vamos olhar a Bíblia e ver o que ela nos fala. Olha, vamos chamar a nossa lousa para a nossa aulinha, né? De hoje sobre batismo. Vamos lá, chamar a lousa. Pronto, nós já estamos aí na salinha de aula. E nós já temos lá o primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Olha que versículo interessante, gente. Nem sempre quando fala que foi batizado, quer dizer que foi imergido na água, porque todo mundo sabe que o Mar Vermelho se abriu e o povo de Deus atravessou a pé enxuto, simplesmente o pé na areia molhada. E Paulo já fala que eles foram batizados na nuvem e no mar, né? Se a gente for pegar ao pé da letra, quem realmente foi batizado pelas águas do mar foi os egípcios, os soldados egípcios, que foram inundados, a água fechou e matou todos afogados. Na verdade, então, quem foi batizado por imersão foram os egípcios que morreram, e não o povo de Deus, né? Interessante esse versículo, esse texto bíblico. Vamos para o segundo texto. Agora eu vou sair para a gente ler o texto, tá? Vamos lá. Você acompanha aí então o texto bíblico. Vamos configurar aqui, tá? Atos capítulo 8, versículo de 36 a 38. Olha, fala o seguinte. Na frente tem o texto, tá? Aquele 36 lá é o versículo do texto. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água, que impede que eu seja batizado? Versículo 38. O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Lemos esse texto sobre o batismo do eunuco etíope, feito pelo diácono Filipe, no caminho entre Jerusalém e Gaza. É nesse caminho entre Jerusalém e Gaza que ocorre esse episódio do eunuco. Nesse caminho não existe rio e nem lagoa, só existe pequenas nascentes. E foi aí que o eunuco foi batizado. Está a prova que não precisa afundar, mergulhar na água de rio fundo para poder ser batizado, né? Esse eunuco foi batizado entre Jerusalém e Gaza, e lá só tinha pequenas nascentes. Vamos ver o terceiro texto. Aí vocês vão acompanhando aí na nossa lousa. Atos 9, 18, versículo 18 a 19. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas,
e ele recobrou a vista. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Depois, alimentou-se e recuperou as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos que havia em Damasco. Nesse texto, gente, fala que Paulo imediatamente caiu, né, dos olhos de Saulo as escamas, e ele recobrou a vista. E logo ele foi batizado. Quando as escamas caíram, né, em seguida já foi batizado. Então tudo aconteceu muito rápido. Eles não sabiam que as escamas, que Saulo, né, que estava cego, que ele ia voltar a enxergar imediatamente. Eles não estavam na beira de um rio, né? Eles estavam no local, inesperadamente, quando caem as escamas. E ele se alimentou e recuperou as forças. Dá a entender que ele pode estar até numa casa, gente, né? Então, Saulo, e tudo aconteceu muito rápido, não estavam esperando que ia acontecer isso. No próprio texto aparece a palavra imediatamente, né? E em seguida já foi batizado, tudo muito rápido. Não tem nenhuma clareza aí que tinha rio aí perto, né? Vamos para o texto 4. Olha, o texto 4 é Atos 16, versículo 33. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. Dá a entender que o carcereiro levou provavelmente Paulo para a casa dele, né? Então o carcereiro levou Paulo, depois que ele foi açoitado e devolvido à cela, o carcereiro pegou Paulo e levou para sua casa. E lá imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Dá a entender aí também que não tinha rio próximo. Eles não estavam esperando, estavam preparados com rios próximos, né? Então não fala de rio aí, provavelmente foi com água derramada na cabeça mesmo, talvez até com a cuia. E fala junto com todos os seus familiares. Aí este versículo também já responde o batismo de crianças, porque todas as famílias geralmente tinham crianças, né? Era entre o povo judeu, era difícil ter uma família sem criança, gente. Então, nos cárceres não tinha piscina. Aonde Paulo estava preso não tinha piscina. Dá a entender então que o carcereiro abriu a cela, ele saiu e foi até a casa dele. E lá ele batizou toda a família dele. Vamos para o texto número 5. Outro episódio, né? Vamos ver este episódio. Atos 16, versículo 14 e 15, né? Vamos ver, Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiátira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Deus. Versículo 15. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela convidou-nos. Se achais, ela disse, né? Se achais que eu sou uma fiel do Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E insistia muito conosco, né? Esse versículo, gente, prova que as crianças também foram batizadas. Quando fala, batizava todas, vamos achar aqui, toda a sua casa. Quando fala toda a sua casa, inclui todos da família, né? E ela pede que Paulo fique com ele, com elas lá, com ela na casa, com a família, né? Então esse texto prova o batismo de famílias inteiras, e famílias inteiras
sempre existiam crianças naquela época, né? Vamos para o texto 6. Vamos lá. O texto 6 é 1 Coríntios de 1 a 16. Assim, batizei a família de Estéfanas. Além destes, não me lembro de ter batizado nenhum outro. Olha, batizei a família de Estéfanas. Família são todos da casa, gente. Então, esses textos mostram que existe muita forma de entender nas entrelinhas que nem sempre tinha rio por perto para fazer batismo. O próprio Jesus afirma a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para os primeiros cristãos, esta regra valia também para as crianças, viu, gente? Quando eles entenderam que essas palavras de Jesus, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, também serviam para as crianças. Santo Irineu, que viveu entre 140 e 204 depois de Cristo, escreveu: Jesus veio salvar todos que através dele nasceram de novo de Deus, os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos, todos. Na nova e eterna aliança, o batismo substituiu a circuncisão da antiga aliança, como o rito da entrada para o povo escolhido de Deus. Ora, se o próprio Deus ordenou a Abraão circuncidar os meninos, já no 8º dia depois do nascimento, sem exigir deles uma fé adulta e livre escolha, então não seria lógico recusar o batismo às crianças dos pais cristãos por causa de tais exigências. Por isso que a Igreja Católica, deixa eu aparecer aqui, por isso que a Igreja Católica ensina que as crianças também devem ser batizadas. Os pais também, gente, têm a liberdade de escolher, viu? De batizar seus filhos. Se você não, eu prefiro deixar meu filho o meu filho crescer mais um pouquinho para batizar, a igreja batiza também. Por outro lado, a igreja também ensina que se uma criança estiver correndo risco de vida, um adulto também estiver doente e prestes correndo risco de morte, que a gente falava antes risco de vida, né? Mas agora se fala risco de morte. Qualquer pessoa pode batizá-la jogando água na cabeça e dizendo: te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recém-nascidos que estão correndo risco de vida devem ser batizados, a igreja ensina. Então, esses textos, gente, mostram que muitas vezes lugares desérticos que ocorrem fatos desses textos bíblicos não tinha rio por perto, como é o caso, claro, desse batismo do eunuco e da prisão onde Paulo estava. Não tinha rio perto, né? E no entanto, o texto fala que foram batizados famílias inteiras, né? Não dá para tirar a conclusão de que só é válido o batismo em rio. Quando Jesus falou: ide batizai a todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não disse: ide batizar em rio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele só disse: ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, seus grupos católicos, suas comunidades, o povo da sua igreja. Compartilhe. Não esqueça de curtir este vídeo, pois assim você estará ajudando e contribuindo com o nosso trabalho de evangelização. Um grande abraço a todos e vamos ficar por aqui.